Muito legal aí ver essa sala cheia, né? Tenho certeza aí que a tendência é que a gente cada vez mais cresça nesse mercado juntos. E eu quero, né, nessa primeira parte aqui inicial aí poder passar um pouco mais, né, a respeito, né, da minha pessoa, da empresa, né, tudo aquilo que a gente vem construindo e também fazer um pouco de lógica na cabeça de todos aqui, né, o porquê que a gente, né, atua nesse mercado e como que a gente tem atuado nesse mercado, né, trazendo algumas projeções aí do futuro, né. Falando um pouco a meu respeito, né, eu sou formado, minha primeira graduação, eu sou um cara um pouco prodígio, né, no mercado. Até tem gente que brinca aí que eu comecei a trabalhar com 3 anos para tudo aquilo que eu acabei construindo profissionalmente na minha vida e na minha trajetória profissional aqui, foi muito legal. Eu sou formado, né, em Belas Artes, né, depois eu acabei fazendo faculdade de engenharia, né, então me graduei em engenharia mecânica, mas desde os meus 18 anos eu já venho, né, numa carreira executiva. Eu tive a sorte de estar numa empresa em que me chamaram para assumir a gerência da área de engenharia com 18 anos, né? A turma viu o potencial, acabei treinando muito, né? Em toda a minha existência profissional, eu acabei aprendendo muito sobre né, questões de gestão, né, de administração, apesar de que eu sou engenheiro graduado, né? Eu acabei, por consequência disso, acabei me graduando com ênfase em gestão, né, muito das minhas teses, né, do ponto de vista acadêmico. Depois eu vou entrar, né, do ponto de vista prático e operacional aqui, mas toda a minha trajetória, né, acadêmica do ponto de vista de gestão, ela foi pautada em cima de organizações exponenciais, né. Eu até, enfim, tem um livro aí que, para quem tem interesse sobre o negócio, que eu até aconselho, que se chama realmente Organizações Exponenciais. Eu gosto muito de ler, então, assim, eu sou um cara que me considero bastante erudito, gosto bastante de estar, né, buscando informações novas de mercado toda vez, e a gente acabou criando, né, uma operação muito pautada também, né, dentro das minhas experiências, tanto teóricas quanto práticas, né. Então, dentro desse meu conceito, né, de organizações exponenciais, a gente acredita muito, né, que o grande conceito do mercado, né, porque a empresa exponencial ela é uma empresa que ela cresce muito rápido, e muitas vezes ela acaba não se sustentando, né? Então, você tem um pouco de cuidado, né, em organizações que crescem muito rápido. Eu acredito que vocês, dentro do multinível, já vivenciaram isso inúmeras vezes, né? Quantas vezes, pô, cresceu uma empresa e o próprio multinível, ele tem essa capacidade de levar uma empresa realmente a um crescimento hiperacelerado, né? Então, a gente, enfim, né, sabe, né, dessa força. Depois eu vou falar um pouco, né, da junção das nossas forças aqui, mas de toda forma a gente tem aqui um mercado, né, que a gente pode trabalhar em conjunto essas características, né? Então, e uma empresa linear, né, em contrapartida, ela é uma empresa que ela tende a demorar muito para crescer, mas ela cria uma base muito sólida ao longo desse tempo, né? Então, e aí eu acabei criando um conceito, né, que chama de organizações ambidestras, né, que a gente tem aqui dentro de uma estrutura, né, que a gente tem tanto o business exponencial quanto o business linear, né, trabalhando em conjunto para poder fazer com que a operação, ela, ao mesmo tempo, ela possa crescer rápido, mas ela gere uma solidez, né? Então, tendo essa expectativa, né, desse negócio ambidestro, né, a gente sempre trabalhou nesse mercado tentando buscar conceitos, né, e justamente mercados que remuneram muito bem são mercados que conseguem gerar essa ambidestria, né? Porque a exponencialidade, ela às vezes se dá muito no mercado de tecnologia, mas que muitas vezes as empresas elas precisam casar muito dinheiro na frente, né? Então às vezes você perde um pouco o passo por alavancagem, né? E aí alavancagem é um negócio que tem que tomar muito cuidado. E quando você tem um business, né, que gera muita receita, né, que é o mercado de energia, ele faz com que a tua alavancagem, né, seja diminuída, né, e por consequência a tua exponencialidade ela se torna sólida, né, porque você, além de crescer rápido, você tem algo que te sustente, né. Então a gente acredita muito, né, e percebe na prática isso, né, não só na teoria, né, mas que o mercado de energia é um mercado em que isso é possível ser trabalhado, né. Você ter uma organização ambidestra, que você pode sim crescer de uma forma muito rápida e de uma forma muito sólida, né. Por que isso, né? Eu acho que é importante também entender
que esse mercado, né, diferente às vezes de algumas experiências que eventualmente vocês possam ter tido, né, eventualmente quanto mais se cresce, né, às vezes mais se gasta do ponto de vista produtivo. Então, né, hipoteticamente, eu vou lá, vou lançar um produto, sei lá, uma água, por exemplo, para vender em estrutura de multinível. A gente vai conseguir, né, vender água mais do que todo mundo, porque a força que a gente tem em unidade, ela é incrível, né? Então, eu acho que não tem nada que consiga barrar, né, a força que essa unidade ela acabe gerando. Então, a gente vai vender muita água. Mas quanto mais água a gente vender, mais dinheiro a gente precisa injetar, porque mais água a gente tem que produzir, né? E o interessante do mercado de energia é que as usinas estão prontas, né? Basta a gente conseguir injetar essa energia na rede, né? Que é uma coisa super simples de ser feita, para que a gente possa gerar essa exponencialidade. Então, assim, a cada venda que a gente faz, não significa que eu tenho que fazer uma nova usina, então significa que a gente não precisa fazer novos investimentos à medida que a rede cresce, então a gente consegue crescer de uma maneira muito mais saudável do que estruturas produtivas. Então, isso é um negócio ambidestro. Né? Então, trazendo aqui de uma forma prática, né, muito do que eu acabei estudando, né, toda a minha carreira, acabei me formando depois na Fundação Getúlio Vargas, né, depois na Fundação Dom Cabral, né, e aí na Fundação Dom Cabral eu acabei estudando exatamente isso, né, em relação à parte da ambidestria de organizações. Então, para nós, né, tem sido realmente algo muito gratificante de construir tudo isso que a gente tem feito na prática aqui e operacionalizar tudo isso que a gente tem construído na prática. Né? Então, falando um pouco da minha trajetória, né, trazendo um pouco dos conceitos práticos, né, da exponencialidade, eu depois, né, acabei assumindo um cargo com 21 anos, eu acabei assumindo um cargo de diretoria internacional. A gente até brinca, o Baba brinca até, né, porque eu falo 9 idiomas, eu acabo, de fato eu falo 5 bem, né, outros 4 eu arranho, mas eu falo bastante idioma, acabei assumindo uma diretoria internacional, né, de uma empresa gigante, então tinha muito dessa carreira executiva, acabei crescendo aí, aplicando já técnicas, né, de exponencialidade, a gente acabou crescendo 500%, a empresa limitava um pouco esse crescimento, né, eu executivo, porque era uma empresa, uma multinacional alemã e tal, e aí eu acabei decidindo, né, me juntar a um grupo de investidores, né, nos Estados Unidos, e fui morar nos Estados Unidos para criar um business nessa área. Né? Então eu acabei também estruturando um business que cresceu de forma muito rápida, né? Também a gente cresceu aí algo em torno aí de 600, 700% aí de uma forma bem exacerbada, né? Numa operação também muito focada na área de energia, aí já, né, nos Estados Unidos eu já estava atuando nesse mercado de energia, mas também fiz, né, uma alavancagem exponencial dentro da estrutura, né, com gestão, né, muito voltada para esse tipo de business. E aí, né, em 2017, né, eu fundei a Alexandria, né, então, para poder também fazer esse trabalho e exponencializar o nosso business. Né? Eu acho que eu sou um super adepto, né, à exponencialização dos negócios, desde que, né, o produto em si que você esteja trabalhando ele seja financeiramente sólido, que é o nosso caso de energia, né, que é o que eu conceituo aqui de uma organização ambidestra, né, que é o que a gente busca fazer e construir aqui dentro da Alexandria. Né? Então, falando um pouco, né, dessa minha trajetória, né, então em 2017, né, eu acabei fundando a Alexandria com o propósito de democratizar a energia. Né? É interessante isso, porque uma das coisas que me marcou muito foi uma matéria que eu li na National Geographic, aí em meados de 2016 para 2017, e essa matéria mostrava, né, pessoas na Índia que tinham acesso a uma energia, né, então assim, eles, no caso ali, era lâmpadas, né, e solares, e essa turma teve uma mudança, né, na vida deles, porque eles não conheciam luz durante a noite. Né? Então, eles realmente tiveram uma transformação da sociedade. É interessante porque era uma matéria, né, antropológica que falava um pouco da transformação que a sociedade teve em função da energia gerada, né, ou no caso, através do sol, para gerar a iluminação. E a turma, né, que, enfim, nunca tinha visto, né, a luz durante a noite, passou a abrir, né, né, a sua barbearia, por exemplo, lá à noite, passou a abrir, né, o seu mercadinho à noite, e coisas que eles não tinham acesso, eles passaram a ter. E para mim me marcou muito, apesar de eu já estar nesse mercado de energia já há alguns anos, eu já tenho há 15 anos, eu já atuo nesse mercado, eu nunca tive a percepção que a energia ela transforma. Inclusive, a metodologia mais conhecida de medir o desenvolvimento humano
é justamente pela capacidade que o ser humano tem de conversão dos seus, né, ativos em energia, né? Então, quanto mais essa capacidade energética a gente tem, mais desenvolvida uma sociedade é. Então, é natural que a energia ela tem essa capacidade transformadora, né? Então, você consegue transformar uma sociedade com energia, você consegue levar, por exemplo, para sociedades e para populações aí que não têm acesso, por exemplo, a uma dignidade mínima de vida, né, com necessidades básicas. Quando você leva uma energia abundante, quanto mais abundância de energia uma sociedade tem, mais desenvolvida ela é, né? Então, a gente que vive num país, né, que tem tanta desigualdade social, né, tanta dificuldade aí, né, é um país muito propício para a gente usar da energia com um propósito transformador. Então, a energia ela sempre me motivou muito nisso, né, para que a gente pudesse transformar a sociedade, para que a gente pudesse transformar a vida das pessoas, para que a gente pudesse, né, e aí vocês vão pegando alguns conceitos que são muito correlacionados, né, ao mercado de marketing de rede, mas que sempre foi meu objetivo, né, atuar nessa formatação né, de construir realmente um mercado, né, para que isso tudo pudesse ser democratizado, para que a gente pudesse realmente levar, né, uma energia mais democrática para as pessoas. A energia no mercado, né, no Brasil até então, muito restrito, né, a organizações governamentais. Então, né, o dinheiro na mão de poucos, né, um mercado super rico, né, você pode ver que as empresas que mais têm né, lucro proporcional, né, são empresas relacionadas, né, ao mercado de energia, pode pegar a própria Itaipu, Eletrobras, né, então esse mercado ele gera muita riqueza, né, só que uma riqueza que fica, né, literalmente na mão de poucos, né, então, e a gente sempre acreditou nessa possibilidade, né, eu um dos personagens sempre mais gostei na minha vida foi o personagem do Robin Hood, né, que conseguia distribuir riquezas, né, então eu sempre fui fascinado, acho que por essa história e sempre, né, gostei desse conceito de que a gente pudesse construir juntos, para que a gente pudesse disseminar as riquezas juntos, para que a gente pudesse enriquecer juntos, que pudesse transformar a sociedade juntos, né? Até porque, através da unidade, né, dos nossos esforços, eu não acredito que exista qualquer barreira que não possa ser transposta. Então, né, através da unidade, nossa, de construirmos juntos isso, a gente realmente pode transformar o mundo, e eu acredito muito nessa força, né, da unidade em que a gente trabalhando para o mesmo propósito em conjunto, a gente pode mover montanhas. Então, né, dentro dessa vertente toda, né, do nosso crescimento, a gente realmente quis criar aqui um conceito, né, dentro da Alexandria que pudesse democratizar o uso da energia na sociedade. E aí, né, em 2017, a gente estava até decidindo sobre o nome da empresa e tal, e um conceito muito interessante nos veio, né, justamente pelo nome Alexandria. A gente tem interesse em internacionalizar a empresa, então a gente falou, cara, vamos pegar um nome, né, que possa, né, ser internacionalizável, né, vamos pegar um conceito também um pouco diferente do mercado, né, um nome que realmente chame atenção, vamos, né, enfim, estudar aqui um conceito que também traga essa democratização, né, e Alexandria, né, foi inspirado, né, na cidade histórica, né, Alexandria, e haviam, né, na época, 21 Alexandrias distintas, né, e existia a possibilidade tanto do direito de ir e vir de cidadãos, né, entre Alexandrias, quanto a possibilidade de livre comércio entre elas. Então, se eu morasse numa cidade de Alexandria, eu poderia comercializar meus produtos, né, livremente com pessoas de outras cidades. Isso foi muito legal, assim, porque foi a primeira operação em rede, né, que foi, pelo menos historicamente, conhecida, e para nós isso fez muito sentido, né, porque a gente consegue, né, democratizar o mercado, né, de uma forma né, muito mais né, dentro dessa história toda, né, enfim, desse conceito, né, né, a gente entendeu que a Alexandria fazia todo sentido. E aí, dentro da Alexandria, o primeiro projeto que a gente acabou criando foi um modelo de venda de energia e comercialização de venda peer-to-peer, né, que seria a comercialização da energia entre pessoas. Né, isso foi um projeto que eu vivenciei nos Estados Unidos, né, que se chama Brooklyn Project, que ele permitia, né, que você pudesse comercializar energia entre pessoas, e eu acabei estruturando algo muito parecido no Brasil. A gente, né, teve muitas brigas aqui do ponto de vista de regulamentação, né, o mercado nacional aqui
ainda muito embrionário, né, em portabilidades de energia e permissão de comercialização de energia ainda muito limitados. E acabou que dentro dessa história não foi tão fácil implementar sistemas como esse, apesar de que a gente fez ali um caso muito tímido nessa formatação no Brasil. A gente acabou, né, entendendo que a nossa democratização, né, que a gente tão sonhada democratização da energia, ela deveria demorar um pouco mais, né, em função das evoluções regulatórias que o Brasil, né, deveria de ter ao longo, né, desse período. Então, né, dentro dessa estruturação, né, como um todo, da qual a gente acabou criando, né, como um conceito, a gente percebeu que fornecer energia para grandes empresas era o mercado talvez mais próximo da democratização que a gente chegaria. E a gente falou, cara, vamos criar um conceito em que essas empresas, né, então a gente começou esse mercado de fornecer desconto em contas de luz. Lá em 2017, né, a gente passou a fornecer, por exemplo, desconto em conta de luz para a Ambev. Então a gente começou a atender o grupo Ambev lá em 2018. A gente começou a fornecer descontos em conta de luz para o pessoal da Magazine Luiza, desconto em conta de luz para o pessoal da Casas Bahia, TIM, Vivo, Claro, né? Acredito que a grande maioria dessas empresas né, conhecidas, né, por todos aí, são e foram nossos clientes, né? Grupo Positivo, Grupo Marissa, já consome energia nossa aqui, né, há muitos anos, né? Apesar de que hoje a gente fornece descontos bem maiores na conta de luz, lá a gente chegava a trabalhar, por exemplo, com 1% de desconto na conta, 5% no máximo. Né? Então a gente tinha algumas questões regulatórias, né? E aí contratos de 10 anos, você tinha que travar o cara durante um bom tempo. Então a gente foi evoluindo, isso eu estou falando lá em meados de 2017 e 2018, e a gente foi evoluindo nesse mercado de uma maneira muito exponencial, né? Até um pouco do que a gente comentou, né? Que a gente cresce sempre, tudo que a gente faz, a gente cresce muito rápido. Então a gente cresceu 1.500%, né? Bateu 400 milhões de faturamento. Então a gente chegou a realmente, né? Enfim, a ter um crescimento exponencial já no modelo de B2B, né? Que eventualmente você nem tem a força do varejo para te conduzir, né, ou da força das pessoas trabalhando em prol daquilo para poder gerar esses resultados. E isso fez, né, com que a gente realmente construísse algo muito ímpar no mercado. Né? A empresa Alexandria, ela é um grupo, né, acho que para quem conhece ou não conhece, né, a gente tem várias áreas de atuação, né? Na época a gente construía todos os ativos, né? Era um business que a gente operava. Hoje a gente mais faz a gestão só dos ativos, mas a gente tem uma empresa do grupo que é uma construtora, né? Que mais hoje tem feito gestão. A gente tem operado aí em conjunto, através dessa operação aí, uma planta, né, junto com um grupo espanhol de 25 mega em Minas, que a gente está lançando aí também no mercado nos próximos meses. Então a gente está operando algumas usinas em construção, mas muito isso, né, mais na parte de gestão. Mas a gente, né, tem muita experiência, muita bagagem, né, na área de construção de usinas. Né, a gente tem uma empresa do grupo que é uma correspondente bancária, né, que é uma empresa que atua nesse mercado bancário, justamente para fazer project finance dessas usinas, né? E aí a nossa expectativa, até um dos nossos projetos de futuro aqui é permitir com que essa estrutura bancária também se torne presente, né, dentro da rede. Então isso é um ponto de interesse nosso, inclusive do grupo, para que a gente realmente possa disponibilizar ferramentas financeiras. Depois eu vou entrar nesse mérito com vocês. Então isso também é uma possibilidade bem interessante de atuação. Fora isso, né, a gente tem a empresa de tecnologia que desenvolve, né, e sempre desenvolveu tecnologia dentro do grupo, e tem a parte de comercialização de energia, né, que é o que a gente atua hoje, né, em formato Lex. Né. Então a gente tem, né, um grupo, né, que tem uma holding que faz a gestão de todas essas empresas e portfólios, e a gente atua, né, tanto com ativos próprios, né, quanto gestão de ativos de terceiros, e justamente isso faz com que a gente tenha o maior portfólio de energia do Brasil. Então, realmente, a gente tem uma força de vendas que é incrível, né? E sempre teve um portfólio muito grande nessa área de energia. Então, a gente acabou, né, construindo, à medida que a gente foi avançando no modelo B2B, a gente foi construindo um portfólio, né, de energia bem razoável. E aí, em meados de 2023, né, a gente entendeu que a gente deveria olhar, né, com um carinho um pouco maior para o varejo, porque a nossa tão sonhada democratização da energia, né, passaria a começar a fazer sentido, né, com as possibilidades de portabilidade cada vez mais frequentes, né, com as possibilidades de não só de portabilidade, mas também de regulação, né, que a gente também poderia ter maiores permissões de comercialização dentro do mercado.
Eu só vou trocar meu fone aqui rapidinho, só deixa eu... que vai ser mais... Vocês me ouvem? Estão me ouvindo, né? Acho que sim, não. Beleza. Boa, obrigado. Então, dentro dessa estrutura, a gente, né, enfim, cresceu bastante, né, dentro dessa né, como eu comentei, desses portfólios que a gente acabou, né, adquirindo, né, e aí isso passou, né, a fazer muito sentido a gente começar a trabalhar aqui em realmente operacionalizar esse mercado aí de uma forma um pouco mais agressiva. E a gente sabe que o varejo ela tem uma força que é infinitamente maior do que o mercado, né, do B2B, do mercado de atacado e tal. Então, né, a gente já teve um crescimento muito exacerbado no mercado, né, do B2B, né, fornecendo energia para esses grandes grupos. E a gente, né, como eu estava comentando ali, final de 23, início de 24, a gente falou, cara, vamos começar a operacionalizar esse mercado, né, de uma forma um pouco mais agressiva e vamos, né, usar dessa força, né, que a gente, ou trabalhar em conjunto com essa força que o varejo pode conduzir a gente a caminhos muito maiores, né? A gente sabe que, por exemplo, o atacado nos levou a 400 milhões de faturamento anual, a gente sabe que o varejo pode nos levar a 400 milhões de faturamento mensal ou algo até bem maior do que isso, né? Então a gente sabe aqui com as nossas projeções, né, do que o Baba comentou de 30% do mercado nacional, a gente está falando aqui de 3 bi de faturamento mensais, né? Então a gente já está falando de um valor muito maior que não é possível a gente alcançar se não for através dessa estrutura conjunta e dessa força que a gente realmente pode trabalhar em conjunto aqui para que a gente possa construir isso dentro dessa rede, né, que a gente, enfim, tem construído. Né? Então, quando a gente entendeu que o mercado seria, né, o mercado de varejo, talvez o melhor mercado para a gente atuar, né, a gente em 2023 começou a gente, né, fez a adesão à Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, né, esteve muito próximo aí ao longo desse período ali com o Boticário, com grandes, né, corporações, porque a gente, né, sempre foi desse mundo do B2B, então isso, né, fez com que a gente tivesse uma relação bem próxima com essas estruturas corporativas, pôde aprender muito com eles, né, mas aí eu acho que a gente sempre olhou o mercado durante esse período de aprendizagem, né, da Associação Brasileira, né, por exemplo, o pessoal da RACO, né, o D'Amigo, que foi presidente da RACO, também está com a gente, né, nos aconselhando em vários aspectos, e o próprio, né, pessoal da própria Associação Brasileira, né, de Vendas Diretas também, né, nos aconselhando dentro desse mercado. A gente conseguiu perceber muito o mercado do ponto de vista corporativo, de como trabalhar, e a gente veio se preparando, né, para isso. Né? A gente entendeu que para poder criar, né, um mecanismo de rede que fosse interessante, né, a gente precisaria de um aplicativo, de uma ferramenta, né, que permitisse, né, com que a gente pudesse realmente escalabilizar. Porque não adianta eu ficar aqui, beleza, a gente sabe que tem energia, né, à torta e direita para a gente comercializar. Mas se a gente, né, começar a trabalhar, por exemplo, no mercado, né, de varejo, a gente precisa de uma ferramenta que exponencialize isso. Então a gente falou, cara, vamos precisar desenvolver um aplicativo, né, e um aplicativo que simplifique a vida de todo mundo, porque a gente sabe que, né, nem todo mundo conhece o mercado de energia, inclusive é um mercado que poucos conhecem, né? E também treinar todo mundo para conhecer esse mercado seria impossível, né? Tudo isso vai contra a escalabilidade que a gente vem falando, né? E aí a gente entende, né, que essa questão da simplicidade, né, da simplificação do aplicativo ao máximo, para tornar super fácil, né, o uso do app, quem, né, tem vendido aí sabe realmente como é fácil você ir lá, colocar uma conta, né, operacionalizar isso de uma forma muito rápida. Então é muito interessante, né, o que a gente acabou construindo a ferramenta. Então a gente trabalhou muito nessa ferramenta para poder realmente ter um produto, né, muito bem estruturado, né? A gente sabe que, né, muito do que a gente fez aqui foi também pautado no modelo, né, corporativo ali, entendendo, né, todas as nuances dessas grandes corporações, como o Boticário, né, Cacau Show. E o que é interessante, né, é que a própria Cacau Show ela acabou gostando tanto do nosso produto que ela, além de se tornar os nossos clientes, né, que eles são clientes, a gente fornece energia para eles, a própria Cacau Show se tornou um Lex, né? Então ela tem lá o QR Code dela, que ela divulga aí para os franqueados, que ela divulga ali para os colaboradores dela, e a gente consegue, né, operacionalizar, né, 100% da energia da Cacau Show através dessa nossa plataforma. Então a gente começa a ver que a gente consegue realmente escalabilizar, né, através de uma ferramenta incrível. E a gente realmente pensou, falou, cara, uma ferramenta incrível na mão de pessoas incríveis, a gente pode realmente mudar o mundo. E essa realmente é a forma de democratizar, né? Então a gente consegue entregar energia para todo mundo, a gente consegue fazer com que a gente ganhe dinheiro junto fazendo tudo isso.
Então, a gente, né, para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui, né, justamente porque a gente acredita muito, né, que a gente consegue, através do que a gente tem hoje, fazer essa democratização efetiva do mercado. Porque hoje a gente ganha dinheiro junto, hoje a gente distribui juntos, hoje a gente faz tudo isso juntos. Então, a gente consegue realmente democratizar, talvez ali o meu verdadeiro sonho, daquilo que eu sempre acreditei, da capacidade da transformação da energia, a gente consegue atingir através desse produto e desse projeto que a gente tem hoje. Né? Então, o match, né, dessa estrutura de multinível, né, e de marketing de rede, ele acabou sendo muito legal, porque assim, a gente tem toda a estrutura de gestão, né, das usinas, toda a estrutura de aplicativos que a gente consegue rodar as coisas de uma forma escalável, só que sem a rede, nada disso adianta. O que adianta eu ter um servidor lá que suporta milhões de contas, usinas que suportam 30% do mercado nacional, se elas não forem populadas, se o app não for utilizado, né, na sua carga? Então, foi praticamente um casamento perfeito, quando a gente entendeu que poderia, né, trabalhar em conjunto com vocês, né, e trabalhar em conjunto com a rede. A gente falou, cara, esse é o casamento perfeito. A gente dá toda essa estrutura, né, e ao mesmo tempo serve, né, todos vocês para que a gente possa em conjunto, né, disseminar esse produto, aí, disseminar também todas as nossas ferramentas e soluções para o Brasil inteiro. Né? Então, a gente acabou realmente conseguindo, né, através de toda essa história nossa, realmente chegar num ponto em que hoje, por questões de regulamentação, por questões de tecnologia, né, também a gente teve muita dificuldade, né, por questões tecnológicas, dessa disseminação também nesse produto. A tecnologia evoluiu muito, né, talvez nem seria possível a gente ter uma escalabilidade tão grande lá no passado, porque hoje, com o uso de inteligência artificial, né, o nosso aplicativo todo ele funciona com base em inteligência artificial. Então, assim, nem tecnologicamente seria possível eventualmente fazer isso antes. Então, a gente entendeu que a gente está no momento certo, né, com o produto certo, preparado, com as pessoas certas, né, e casando isso com essa nossa estrutura, né, de operação realmente em multinível, realmente a gente consegue estruturar algo realmente revolucionário. Eu realmente acredito que a gente tem tudo aqui para poder realmente ser o maior sistema de multinível, né, que talvez o mundo já teve, né, a maior operação de energia, né, que o mundo já teve, e justamente porque a gente casa, né, essa possibilidade da escalabilidade desse produto de energia sem uma necessidade cavalar de investimentos, porque as usinas já estão prontas, né, a gente tem um produto de tecnologia que realmente é incrível, né, que consegue permitir com que isso aconteça. E a gente tem, né, o principal disso tudo, né, que seria, né, enfim, talvez a menina dos olhos, que somos nós, né, as pessoas, porque nada a gente consegue construir se não for através de pessoas. Né? Então, por que a gente, né, decidiu, então, fazer, né, esse modelo, apesar de que a gente sempre teve, né, essa atuação, né, muito forte ali no B2B, né, por que a gente vai ir desse mercado do B2B para poder, né, trabalhar, né, com, por exemplo, marketing de rede e tudo isso, é justamente porque a gente acredita muito na democratização dessa energia, e eu acredito muito que sem a gente trabalhar junto, nós não vamos conseguir transformar o mundo. E eu acredito muito que a gente trabalhando unido, né, nesse mesmo propósito, a gente realmente pode mover montanhas e pode fazer algo que nunca ninguém fez. Então eu realmente aqui me dispus a viver a minha vida para realmente fazer a diferença na sociedade. Eu acho que cada um de vocês também, né, senão não estaríamos aqui. Mas realmente eu acredito que nós, em conjunto, a gente realmente pode revolucionar, né, esse mercado e fazer realmente muitas coisas incríveis. Né? E aí, isso não para por aí, né? Eu acho que a gente tem aí uma sequência de, né, apesar de que o app está aí, a gente sabe das facilidades, né, que a ferramenta traz às vendas, né, a facilidade da gente poder operacionalizar algumas coisas nesse sentido. Né? A gente sabe que tem melhorias, né? Inclusive aqui a gente tem trabalhado cada vez mais para que a gente aplique essas melhorias. Então, hoje, né, a gente vai ter duas novidades, né? A gente até vai avisar depois, mas fiquem alertas aí em novas atualizações aí, né, entre hoje e amanhã. Isso depende um pouco das lojas ali, mas a gente vai ter novidades aí em relação a um help desk, né, que a gente está colocando no próprio aplicativo. Então, você pode usar, né, de um help desk no próprio aplicativo. Então, hoje você já vai conseguir, né, ter acesso a isso, que a gente está subindo essa versão aí hoje, né, para que o help desk esteja adicionado. E além disso, a gente vai ter também uma possibilidade de você enviar o link. A gente está trabalhando com uma tecnologia que se chama Deep Link. Você consegue enviar o teu link com o teu código para que as pessoas possam clicar no botão daquele link
e ele automaticamente, na hora que o próprio aplicativo já abre, né, a página de cadastro com o teu com o teu código de indicação. Então é muito interessante, porque aí você vai conseguir disseminar, inclusive, isso nas redes sociais, enfim, então você vai poder, né, utilizar também dessa ferramenta para lá. Né? Aí, outras evoluções do aplicativo, né, que a gente tem aqui como futuro. Uma próxima, né, novidade que a gente vai ter, né, a gente está fazendo esses ajustes da gestão de rede. Então, hoje o que vocês estão vendo aí, por exemplo, de receita que cai na carteira de vocês é por comissões de vendas. Né? A gente tem a parte dos bônus, né, que ela deve ser implementada por completo, tá? Eu sei que vocês têm um pouco dessa dúvida. Ah, mas poxa, eu quero saber como que está o bônus. Então, dia 5, tá, de dezembro, esse bônus vai estar disponível. E a gente vai poder, no dia 5, fazer toda a gestão da rede. Né? Eu sei que ainda a ferramenta ela né, ela deixa um pouco a desejar, principalmente aqui, que a gente está, na maioria, líderes, ela ainda, né, deixa um pouco a desejar do ponto de vista de gestão. Então, no dia 5 de dezembro, a gente já vai implementar todas essas funcionalidades para vocês. Tá? Então, a gente vai colocar toda a funcionalidade de bonificação, e toda essa bonificação, tá, só para vocês lembrarem, a gente não vai precisar fazer nada, né, apesar de que isso vai acabar acontecendo na prática de forma retroativa, mas vocês não precisam se preocupar, porque todo o aplicativo ele já vai fazendo essa coleta de informações de forma automática. A gente só não está mostrando isso para vocês, mas todas essas informações de quem entrou pelo código de quem, tudo isso a gente tem controle disso, sabe? Né, toda a estrutura aqui, apesar de que isso não é mostrado, na parte do back-end do software, tudo isso está, né, sob perfeita gestão. Né? Então, agora é só um trabalho que a gente realmente tem que fazer para passar a mostrar isso nas telas para vocês, e aí é só uma questão de tempo de desenvolvimento que a gente entende para fazer um negócio, né, possivelmente a gente deve lançar até antes, mas a gente setou aqui no dia 5 de dezembro para isso estar disponível, 100% funcional, né, para que todos tenham acesso, né, em relação a isso. Então, a gente tem aqui, né, então tem aqui dentro, né, desse roadmap, a gente também vai passar a ter, eu sei que muita gente precisa de Pix e tal, né, poxa, eu preciso baixar o app com Pix. Então, a gente está com a previsão de que quinta-feira, né, e aí talvez sexta-feira ali, com alguns ajustes, a gente já consiga deixar o app com um gateway de pagamento interno. Né? Então, ele deve virar um aplicativo gratuito e você faz o pagamento para, né, quem já fez, né, o aplicativo, entenda, né, quem já pagou na loja e tal, fiquem tranquilos que não vai precisar pagar de novo, porque basicamente o que faz, o que determina que uma pessoa pagou ou não o aplicativo é justamente ela ter o cadastro. Né? Porque a gente tem esse conceito que você não pode nem fazer cadastro se você não tem pago. Então, se você tem cadastro, você já pagou. Mas novas pessoas que queiram fazer novos cadastros, elas vão passar a pagar na loja, e não mais na loja, né, da Apple ou Google, mas, né, passarão a pagar dentro da nossa operação, né, e aí possibilitando tanto o uso de cartão de crédito quanto o Pix. Né? Então, isso vai facilitar muito a vida de todos. Então, são algumas melhorias, né, que a gente tem colocado. Então, hoje, aqui recapitulando, a gente solta, né, a questão do Helpdesk e solta o Deep Link. Né? E aí, até sexta-feira, a gente deve ter aí a estrutura de pagamentos, né, pronta dentro da plataforma, e até dia 5, toda a estrutura de gestão, né, da rede, e aí a visualização de toda a bonificação aí que vocês têm já disponíveis, né, a partir do dia 5. Então, a gente já vai ter isso implementado para todos vocês. Né? Então, trazendo um pouco, né, dessas questões, né, olhando um pouco mais para o futuro, né, a gente tem essa expectativa realmente de galgar esse caminho para a gente dominar aí 30% do mercado como meta. É óbvio que o meu objetivo é chegar a 100%, que o Brasil inteiro consuma a nossa energia, mas a gente tem uma meta, né, de 30%, que é uma meta que a gente entende ser factível e que a gente consegue construir. Né? Não querendo parafrasear a Dilma aqui, né, que a gente chega na meta, vai dobrar a meta, mas que a gente realmente vai acabar, né, à medida que a gente for galgando e atingindo essas metas e objetivos que a gente tem, a gente vai acabar fazendo com que esse mercado cresça cada vez mais, né, e as nossas metas também aumentem junto com ele, até porque a tendência é que o consumo aumente, carro elétrico, inteligência artificial, né, deve puxar também muito o aumento do consumo de energia, então a gente, né, busca um crescimento no Brasil muito forte nesse sentido. Né? Além disso, a gente, né, o Lelo, né, que é o nosso diretor de varejo aqui, né, ele tem uma experiência muito grande nos Estados Unidos. Eu vim do mercado norte-americano também, a nossa ideia e tendência é levar isso para os Estados Unidos também. Né? Os Estados Unidos hoje,
ele é um país um pouco mais consolidado do que o Brasil, a gente aqui está muito mais, né, no oceano azul do que eles, mas eles não têm um aplicativo, nenhuma empresa dos Estados Unidos tem um aplicativo que faz o que a gente faz. Né? Então a gente entende que a gente entrando no mercado norte-americano, a gente também consegue, né, dominar esse mercado, então a gente deve aqui realmente internacionalizar a nossa marca muito em breve, até para que a gente realmente possa galgar, né, outros mercados e aproveitar o nosso aplicativo que é tão valioso. Então a gente também conseguiria implementar isso em outros países que tivessem, né, ou que tenham a mesma, né, às vezes pode ficar dúvida, mas a gente pode abrir para outros países fora dos Estados Unidos, desde que ele tenha esse mesmo conceito de portabilidade é possível. Né? Então a gente deve realmente buscar esse mercado cada vez mais forte, que a gente acredita de ter a mesma força, né, de vendas também aplicadas em outros países, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso internacional também. Né? Uma das novidades que a gente deve lançar, mas isso aí também mais em meados ali de fevereiro, né, a gente deve ter, no final, aí, no caso de fevereiro, a gente deve ter também a operação de Corban, tá? Então, isso já voltada para o varejo. Então, a gente vai disponibilizar, por exemplo, possibilidades dos clientes anteciparem o desconto deles e um ano em tempo presente para o cara ter dinheiro na mão. Né? O cara, a gente vai poder, né, conseguiria eventualmente ali dentro da estrutura de Corban também operacionalizar, né, usar FGTS, saque aniversário para ter um desconto ainda maior na conta de energia. Então a gente consegue fazer manobras, né, com a estrutura financeira também, justamente para permitir com que a gente gere mais resultado, né, para a rede. E o legal disso é porque isso também vai gerar um cross-selling, um upselling, né, para quem não, né, talvez não é tão ambientado nesses conceitos. Basicamente você pode vender para um cliente que você já vendeu energia a outros produtos, né? Por exemplo, chegar no cara que você já vendeu ali energia, já vendeu desconto, né? Entre aspas, vendeu, acho que o Alan, ele sempre fala, né, sobre isso, ele fala, cara, isso aqui nem é venda, né? Porque a gente está fornecendo um desconto para o cliente ali na ponta, né? O cara não vai precisar investir nada para poder participar disso. Né? E o que é interessante disso é justamente pelo fato de que a gente, né, enfim, consegue, né, através dessa estrutura do banco, a gente consegue, né, porque o nosso banco, mais uma vez, ele sempre foi muito voltado para o modelo de atacado, Project Finance, Special Situations, e agora a gente está operando mais, né, nesse mercado de varejo. Isso vai permitir com que também vocês consigam antecipar comissões, né, num prazo muito mais curto, né, que a gente consiga rodar operações de crédito, inclusive usar aí, né, saque FGTS aniversário, enfim, acho que tem N coisas que a gente pode, né, aprimorar dentro da nossa ferramenta e vocês podem usar disso para oferecer para novas pessoas, novos clientes. Né? Então a gente cria também um ciclo aqui que você pode ganhar mais de uma vez e, obviamente, as remunerações, né, no momento da estrutura financeira aplicada, a gente vai trazer isso para vocês, mas é mais uma maneira que a gente vai ter também de ganhar dinheiro, então a gente acredita muito, né, nessa perpetuação do nosso negócio, e eu sou um cara incansável. Então eu vou estar buscando novidades todo o tempo e a gente vai fazer operações, né, que sejam inteligentes e interessantes. Às vezes o pessoal fala assim, mas beleza, mas por que a gente não entra no mercado de fornecer também kit de energia solar na casa das pessoas? Cara, o Elon Musk quase quebrou com o bolso infinito fazendo esse tipo de operação. E você construir, ter que construir na casa de pessoas, a gente já teve construtora, a gente sabe o quão complexo esse business é, então é um negócio muito difícil, né? Isso já em ambiente corporativo, quanto mais residencial, que você vai lá, sobe, quebra a telha do cara, tem gente que cai do telhado, enfim, a gente sabe que gera muito problema isso, né? E é um pepino muito grande. Então a gente vai acabar olhando para o futuro em operações que sejam inteligentes. Não, apesar de que existe mercado para uma pluralidade de possibilidades, a gente vai sempre olhar para produtos que sejam rentáveis, que sejam possíveis e uma escalabilidade saudável. Porque você escalar e crescer com a velocidade do multinível, né, colocando o produto na casa das pessoas, eu entro naquele primeiro erro que a gente cometeu, que a gente comentou, desculpa, de que quanto mais você cresce dentro da estrutura, tendo produto, mais você tem que investir. E aí, praticamente, você não consegue suportar um crescimento ou você tem que frear o crescimento da rede, coisa que a gente não quer fazer aqui e não vai fazer porque a gente não vai tomar decisões burras, né, de escolher produtos e adicionar em nosso portfólio que não sejam correlacionados, né, com o que a gente faz
e que eventualmente remem, né, num sentido, inclusive, contrário ao que a gente tem construído. Então, por isso que a gente almeja muito mais, né? Vamos focar no que a gente tem, vamos fazer bem feito, vamos dominar o mercado, vamos vender desconto para todo mundo, né, o Brasil inteiro, vamos colocar, né, o produto financeiro para que a gente possa potencializar ainda mais esse mercado e vamos ganhar cada vez mais dinheiro junto de maneira inteligente, rápida, que a tecnologia nos favoreça para que a gente realmente possa ter um crescimento exponencial e saudável. Tá? Então, a gente aqui realmente tem, né, um mercado, né, que a gente acredita que a gente tem toda a solidez possível para poder fazer tudo isso acontecer. O nosso, né, negócio também, né, do ponto de vista né, de residual, né, que a gente consegue realmente criar aqui dentro da estrutura um residual que é um residual de verdade, né, não é um residual que você tem que obrigar alguém a ficar comprando sempre, é um residual que as pessoas realmente vão pagar pela energia, e aqui ninguém deixa 2 anos só de residual, aqui enquanto o cliente estiver consumindo, o residual é de todos nós, né, e é vitalício e hereditário, porque a gente consegue realmente à medida, né, enquanto esse cliente estiver operando e estiver pagando pela operação, né, vocês vão continuar recebendo, né, sobre essa recorrência. Né? Então, além, né, obviamente, o Baba vai trazer um pouco mais aqui da ideia do plano, mas eu acho que é importante a gente mencionar isso, que a gente realmente tem muitos diferenciais aqui no nosso produto que a gente acredita, né, que a gente vai conseguir construir algo sólido juntos e a gente realmente está construindo essa rede juntos. Né? Então, aqui para poder trazer também algumas questões, né, que a gente hoje, né, a gente inaugura oficialmente aqui, né, aqui trazendo em primeira mão para vocês, que a gente inaugura oficialmente aqui o nosso pré-marketing, né, então a gente está oficialmente inaugurado aqui do ponto de vista de pré-marketing, que a gente agora realmente vai estruturar toda a operação e a gente vai lançar o projeto oficialmente, né, no início de fevereiro, né, no 1º de fevereiro a gente já lança esse projeto, né, de forma oficial para o mercado. Apesar de que a gente já está preparado, né, então assim, a gente, né, esse pré-marketing ele serve justamente para a gente poder esgotar, aprender juntos, né, para que a gente possa construir isso juntos, para que a gente possa carregar esse piano juntos. É verdade que às vezes vocês como líderes vão ter que ouvir um pouco mais, segurar um pouco mais a bronca do lado de vocês. Puxa, o cara não está conseguindo ainda pagar com Pix, a gente ainda tem que mandar código. Então eu peço muito o apoio de vocês para que a gente possa suportar um pouquinho mais, né, essa fase. Né? A gente está trabalhando, e é isso que eu quero mostrar para vocês, para implementar todas essas válvulas de escape, né, que vão aliviar a vida de vocês aí em todos os aspectos, mas a gente também vai acabar construindo isso. Então, assim, com essa fase do pré-marketing, né, a gente vai acabar ouvindo, né, e a gente ouve muito, né, as necessidades de todos vocês para que a gente possa implementar e estruturar tudo isso. Então, o nosso objetivo é realmente a gente poder construir isso juntos, né, segurar essa carga juntos. Mais uma vez aqui, eu estou ligado aí toda madrugada, a gente está fazendo call, vocês sabem disso, muita gente aí, né, sabe que a gente está junto. Eu trabalho um monte e eu fico super feliz de poder, né, ter pessoas que eu sei que estão trabalhando comigo na madrugada. Né? Então, eu acho que isso é muito gratificante. Eu acho que todo o nosso time aqui realmente tem se desdobrado, né, bastante, né, toda a nossa diretoria, né, toda a empresa aqui, para fazer com que essa nossa operação, né, do multinível aconteça. Né? Então a gente está muito animado, assim, a gente já está tendo um crescimento absurdo, de verdade mesmo. Assim, o resultado desses poucos dias que a gente tem operado em conjunto tem sido lindo, de verdade. Então a gente tem feito um trabalho incrível que não seria possível se a gente não fizesse isso em conjunto. Então eu também queria agradecer a todos vocês aqui, porque realmente, assim, eu vou dar minha vida para fazer com que isso aconteça, vou dar minha vida pela vida de vocês, e eu acredito que a gente realmente vai conseguir, né, construir algo muito lindo em conjunto. Né? Então eu queria, né, agradecer a presença de vocês, passando essas perspectivas. Né? O Baba agora vai entrar, né, com a parte do plano, vai acabar explicando algumas coisas mais aí para vocês, mas eu quis realmente fazer questão aqui de poder explicar um pouco para vocês da minha história, do meu trajeto, né, como a gente começou a construir as coisas, e nada aqui foi, né, arbitrário, vamos trabalhar no mercado de energia, que é legal, vamos trabalhar no multinível, que a gente consegue vender mais. Tudo que a gente fez foi muito pensado, muito planejado. É óbvio, melhorias tem várias, a gente vai trabalhar nelas, vamos implementar todas elas, mas eu queria dizer aqui que a gente pensou muito, se preparou muito do ponto de vista de usinas, né, preparar todo esse mercado de usinas, toda a parte tecnológica. Né, a gente não saiu para o mercado fazendo rede sem o aplicativo, a gente já estava com o aplicativo pronto, a gente já estava com a estrutura de usinas prontas. Né. Mais uma vez, melhorias sempre existem,
né, e a gente vai trabalhar nelas. A gente não tem medo da versão 1.1, como nenhuma empresa dessas que cresceu, como a Apple, né, e todas essas outras tiveram receio disso. Então, vocês podem ter certeza que vocês, do outro lado aqui, vão ter um CEO que está olhando por cada um de vocês para que a gente realmente tenha uma melhor vida para todo mundo. Né? Então, a gente realmente vai trabalhar em conjunto e eu vou me doar ao máximo para fazer com que tudo isso aconteça, né, e a gente possa construir isso juntos. Né? Então, eu queria agradecer a todos aí. Baba,